Hoje eu quero falar com vocês sobre lidar com pessoas difíceis. Uma boa palavra, né? Pastor, como lidar com gente difícil, com pessoas tóxicas? Eu estava assim, redigindo algumas coisas para trazer para vocês hoje, e um outro título para essa palavra poderia ser: como lidar com os meus amigos, como lidar com a minha família, ou como lidar com os meus colegas de trabalho. Porque as pessoas difíceis com quem nós temos que lidar, elas estão normalmente nesses três ambientes: ou é dentro de casa, ou é na igreja, no trabalho, enfim. Nós não podemos nos esquivar de lidar com pessoas difíceis. A maneira como você lida vai determinar até onde você vai chegar na sua vida. Porque pessoas foram colocadas por Deus na vida da gente para nos promover. Às vezes Deus coloca uma pessoa difícil no seu caminho. Aquela pessoa é uma prova de Deus, que você vai ter que aprender a lidar com ela para você ser aprovada, para você ser aprovado, para você poder crescer no seu patamar. Se você tratar as pessoas como as pessoas lhe tratam, você está encrencado. Sabia disso? Se a pessoa te trata mal e você paga na mesma moeda, você não tem diferença nenhuma dela. Você está encrencado, especialmente do ponto de vista de Deus. Se você tratar com desrespeito a pessoa que não respeita você, isso vai impedir você de crescer, vai impedir você de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 12, e verso 21, assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém, pessoal? Essa é a nossa atitude. Nós não podemos permitir que o mal prevaleça. Nós temos que vencer o mal. Diga assim: eu tenho que vencer o mal. Eu preciso sobressair sobre as pessoas difíceis que surgem no meu caminho. Você recebe de Deus a cada dia, presta atenção aqui, uma cota limitada de energia emocional para 24 horas. Essa energia emocional que todos nós recebemos de Deus pela manhã, ela deve ser usada para nós alcançarmos nossos sonhos, para nós podermos perseguir os nossos objetivos, para nós curtirmos a nossa família. Então você não pode gastar a sua cota de energia emocional com coisas que não vão te levar para frente, com situações que não edificam, que não glorificam a Deus. Você não tem como controlar o que as pessoas pensam ou dizem sobre você, mas você tem como controlar como você vai responder a elas. E aí que está o detalhe, é a maneira como você reage às dificuldades que as pessoas lhe impõem. Se, por exemplo, um amigo ou uma amiga é rude com você, é áspero com você, nem por isso você tem que ficar chateado. Não é porque uma pessoa te fechou no trânsito que a sua manhã acabou. Você tem que aprender a reagir a essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Você não vai poder entrar em 22 lidando da mesma forma com os problemas. Você tem que aprender a mudar a sua estratégia, a maneira de você lidar com as pessoas, enfim, com as circunstâncias. E não se preocupe em mudar ninguém, porque você não tem essa atribuição, nem muito menos esse poder. Mas uma coisa eu quero te dizer: você não pode deixar
o controle das suas emoções nas mãos dos outros. Amém? Quem controla os seus sentimentos, suas emoções, suas reações, tem que ser você. Aí sim, você vai viver uma vida tranquila e uma vida em paz. Você precisa retirar das mãos de quem quer que seja aquilo que está te impedindo de ser uma pessoa feliz, de você deslanchar. Por incrível que pareça, tem muita gente que vive hoje uma vida embargada, porque a sua alegria, a sua satisfação está na mão de alguém. Está aqui, vive na escravidão do que as pessoas falam, vive em função da crítica dos outros, é diretamente abatida por aquilo que alguém libera de forma negativa sobre a sua vida. Lá em João 14, versículo 27, diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Algumas pessoas, parece que elas sabem quais os botões que elas apertam para te tirar do sério, sim ou não? Parece que algumas pessoas sabem qual que é a chave que mexe com o seu emocional, que fazem você ficar perturbado, mas a partir de amanhã, você pode ter uma outra postura. A pessoa chega com todo aquele embargo sobre a sua vida, e você fala assim: bom dia, tudo bem com você? Eu estou em paz com Deus, estou em paz com a minha vida, vamos viver um novo dia. Depende muito da sua disposição, de mudar a forma de responder às pessoas. Quando as pessoas são rudes com a gente, ou críticas ao extremo, isso não tem nada a ver com você, sabia? Não tem nada a ver com você. O problema está nelas, está com as pessoas. Conheci uma vez uma pessoa muito difícil, ela tratava todo mundo mal. Depois nós descobrimos que aquela pessoa tinha sido muito maltratada durante a vida inteira, por isso que ela maltratava os outros. Não é que a pessoa não gosta de você, ela não gosta é dela. E ela também, se não gosta dela, muito menos vai gostar de você. O problema é que as pessoas, elas não sabem lidar com os seus conflitos pessoais. Por isso elas ficam causando conflitos na vida de todo mundo. Acabam projetando isso em você. Acaba colocando toda a culpa pelo seu sofrimento em você. Aí você também acaba assimilando isso, absorvendo de forma ruim. Por exemplo, o meu chefe, ele não reconhece o meu trabalho. A minha chefe, ela dá todos os créditos do meu trabalho para os outros. Você não pode pensar assim, você não trabalha para homens, você trabalha para Deus. É Ele a quem você deve agradar. Não se preocupe, porque Deus não se esquece de coisa alguma daquilo que você faz ou deixa de fazer também. Olha o que diz aqui Provérbios 25, versos 21 e 22. Quando o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Prestou atenção aqui? Se o seu inimigo tiver fome ou sede, sirva-o. Não pague o mal com o mal. A expressão aqui diz que você vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, ele vai ficar vermelho de vergonha. Ela vai ficar vermelha de vergonha, constrangida, porque você não pagou na mesma moeda, porque ela esperava exatamente outra coisa de você. Pagar os outros com a mesma moeda faz muito bem para a alma. Sabia que faz muito bem para a alma? Faz muito bem para a carne, faz muito bem para o nosso velho homem, mas não é assim que nós temos que agir, porque hoje nós estamos em Cristo. Você não pode mais ser uma pessoa
almática. Não pode ser mais uma pessoa que vive na carne. Isso afasta você do seu destino. Ao invés de amaldiçoar, abençoe aqueles que lhe perseguem. Amém, igreja? Amém. Como lidar com pessoas difíceis? Abençoando essas pessoas, orando por elas, não deixando nas mãos delas o controle das nossas emoções. Nós não podemos gastar a nossa cota de energia emocional que Deus nos dá todos os dias para nós vivermos nossos sonhos e desperdiçá-las com problemas triviais do nosso dia a dia. A Bíblia, ela nos compara muitas vezes com a figura da águia. Lá em Isaías 40, 31, diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia. É muito significativa essa comparação, porque as águias, elas voam mais alto do que qualquer outra espécie de aves. Pra você ter uma ideia, uma águia, ela voa a uma altura de 30 mil pés, o que equivale a 10 mil metros de altura. A mesma altura que os grandes jatos voam, as águias conseguem chegar a essa altitude. E o único pássaro que ele se atreve a bicar a águia é o corvo. Sabia? O corvo, ele monta nas costas da águia e começa a bicar a nuca, o pescoço da águia. E quando a águia se sente incomodada com esse predador, o que ela faz? Ela começa a subir a sua altitude. E ela começa a subir. Chega um ponto que o corvo não suporta aquela altitude e ele começa a sentir falta de ar e ele então cai. Essa é a estratégia dessa ave para se livrar dos seus predadores. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. O inimigo, ele coloca muitas vezes situações que você tem que lidar com elas, mas você não pode perder tempo com esse tipo de coisa. Você foi chamado para as alturas, amém? Você foi chamado para viver na altitude, para você viver em patamares mais elevados. Se de repente há pessoas que estão desgastando o seu dia a dia, então vamos subir de nível, que essas pessoas não conseguem acompanhar você, entendeu? Na vida sempre vão existir os corvos, tá? Isso aqui é um princípio. Na vida sempre vão existir os corvos. Você pode trabalhar com os corvos, você pode ter vizinhos corvos, você pode estar sentado ao lado de um corvo aí, estou brincando, né? Mas isso não é algo que a gente evita. Tudo isso nós temos que enfrentar. Essas pessoas, elas nunca vão nos abandonar. Mas lembre-se de uma coisa: você é uma águia, amém? Diga, eu sou uma águia. Quando as pessoas começarem a me perturbar, eu vou subir de nível, eu vou voar nas alturas, porque lá ninguém me enxerga, lá ninguém me alcança. Você não pode discutir com essas pessoas, perder seu tempo, tá? Você foi criado para crescer. Você foi designado por Deus para coisas grandes, para deixar a sua marca. Você é um fazedor de história. Então você não pode desperdiçar o seu tempo com esses conflitos fúteis. Em 2 Reis, capítulo 2, fala sobre uma experiência que aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu estava viajando de Jericó para Betel. Ele tinha acabado de assumir o posto de profeta, uma vez que o profeta Elias havia sido arrebatado numa carruagem de fogo. E naquele caminho apareceram alguns jovens que começaram a tirar sarro do profeta Eliseu, né? E eles
eles gritavam, né, em 2 Reis 2:23, some daqui, seu calvo, careca, e começaram a perturbar o profeta, e começaram a hostilizar o profeta, tirá-lo do seu caminho. A Bíblia fala que ele estava vindo de Jericó, estava indo para Betel, ele estava no caminho, e esses jovens apareceram para tirá-lo do sério, para tirá-lo do foco, para tirá-lo do caminho, para tirá-lo do ofício profético. Eliseu, ele não entrou na pilha daqueles moleques, ele continuou andando, ele continuou no rumo que ele estava indo, porque ele sabia que era o inimigo que estava usando aquelas pessoas para poder distraí-lo. E de repente a Bíblia fala que 2 ursos saíram do nada, do meio do mato, e então devoraram 42 jovens. Então um negócio tão terrível, tão forte. Quando eu li isso eu fiquei impactado. Deus, que história é essa? Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus é o seu protetor, quando Ele é o seu advogado, quando Ele é o Senhor da sua vida, o seu protetor, não se preocupe, Deus, Ele vai vingar. Deus, Ele vai fazer justiça. Deus é que vai cuidar daqueles que querem te destruir. Você não. Amém? Você só vai confiar em Deus. Você só vai fazer o que Deus mandou você fazer e não fazer justiça com as próprias mãos. A justiça pertence ao Senhor. Ele mesmo o disse. Lá no Salmo 45, diz assim, olha, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Isso aqui é muito importante, gente. Deus, Ele nos unge com o óleo da alegria. Diga assim, o Senhor me unge com o óleo da alegria. O que é esse óleo da alegria? É o óleo da alegria para que nada venha tirar você do sério. O pastor de ovelhas, lá do Salmo 23, diz o seguinte, unges minha cabeça com o óleo. Por que ele fazia isso? Para que as moscas não entrassem nas orelhas, nem nas narinas dos ovinos, mas para protegê-los destes seres que circulavam a sua cabeça. Então o pastor ia lá e derramava um óleo sobre a cabeça da ovelha para que ninguém pudesse perturbá-la. Então eu profetizo, declaro sobre a sua vida de que Deus, Ele já derramou o óleo da alegria sobre a sua cabeça e de que o Senhor, Ele está te protegendo já de tudo e de todos que vierem contra você. Amém, pessoal? É como aquele revestimento de teflon, né? O que é o revestimento de teflon? Nada pega em você. É isso que Deus faz com o óleo da alegria. Pessoas vão tentar te humilhar, vão tentar te diminuir, vão tentar irritar você, mas o óleo da alegria não vai permitir que coisa alguma venha grudar em você, em nome de Jesus. Pessoas difíceis estão em toda parte. Você não pode impedir, por exemplo, que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que os pássaros façam ninhos nos seus cabelos. A chave é não tentar evitá-las, mas saber lidar com elas, saber agir com sabedoria, porque a nossa alegria não está em vivermos de bem com tudo e com todos. Isso não é alegria, isso é um estado inclusive hipotético, que não existe. Nós, irmãos, vamos ter sempre que lidar com pessoas difíceis. Nunca ore, Deus, tira essa pessoa da minha vida. Deus, me transfira desse setor para outro, lá no meu trabalho, porque eu não suporto ver aquela pessoa. Não é assim que você tem que orar. É Deus, me ensine a lidar com essa pessoa. Deus, me ensine a mudar a minha maneira de olhar para essa pessoa. Começa a orar por ele, começa a orar por ela, que tudo vai acontecer.
Eu ouvi uma história de duas vizinhas que elas viviam em pé de guerra. Um dia elas ensaiaram uma trégua, né? E uma delas fez uma torta e deu de presente para a outra. Foi lá entregar, né? Toda aquela falsidade. Foi lá e entregou uma torta, só que ela encheu a torta com esterco de vaca. E a outra recebeu achando que aquilo ali era uma demonstração realmente de reconciliação. E quando ela abriu aquilo ali, foi naquele odor terrível. E aquela vizinha não respondeu nada. Deixou o tempo passar. Algumas semanas depois, ela pegou e foi fazer a sua demonstração de reconciliação. Chegou com um vaso cheio de flores e disse para ela o seguinte: olha, essas flores aqui, eu usei, aquele esterco que você mandou na torta para mim, eu usei para poder fazer adubo para essas flores ficarem bonitas como elas estão. E alguém perguntou: mas por que você fez isso? Ela falou assim: porque cada um dá aquilo que tem. Gente, a coisa é séria. Nós não podemos dar aquilo que as pessoas merecem. Nós temos que fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer. Se você fizer isso, você não está sendo diferente de ninguém nesse mundo. Você tem que ser diferente. Você tem que agir com diferença. Em 1 Samuel, capítulo 25, Davi, ele mandou os seus homens irem até o Carmelo, onde estava ali um homem chamado Nabal. Nabal, ele estava tosqueando as suas ovelhas. Em 1 Samuel 25, lá no verso 3, fala que Nabal, ele era um homem rude e mau. Nabal era rude e mau. Você pode imaginar, né, o perfil desse tal de Nabal. Davi e os seus homens haviam protegido as terras de Nabal e os pastores de Nabal, enquanto estes estavam no campo. Davi ainda não era o rei de Israel, Saul reinava sobre Israel. Mas Davi tinha o cargo de comandante dos exércitos de Israel e tinha uma grande tropa consigo. E Davi então enviou alguns homens para Nabal, pedindo-lhe uma doação, porque eles tinham acabado de ganhar uma guerra, e eles então souberam que Nabal, Davi sabia que ele era um homem rico, próspero, e Davi mandou mensageiros pedindo que Nabal mandasse alguma coisa, alguns animais, para fazer uma janta, para fazer uma festa, para eles poderem também recompensar tudo aquilo que Davi havia feito por ele. Mas, ao invés de Nabal agir com deferência, aconteceu o contrário. Ao invés de Nabal responder com gentileza, ele respondeu com estupidez. Ele mandou dizer, 1 Samuel 25, 10 e 11. Ele primeiro perguntou: quem é esse Davi? Já começou errado, né, gente? Quem é esse tal de Davi? Ele sabia muito bem quem era Davi. Eu nunca pedi para ele fazer nada para mim. Digam a ele: esqueça, não lhe darei nada. Quando os mensageiros levaram esse recado para o rei Davi, Davi ficou furioso. Você pode imaginar Davi furioso contra Nabal? E Davi se esqueceu lá do Salmo 45, que ele falou do óleo da alegria, lembra? Naquele momento ele se esqueceu até do óleo da alegria, que ele mesmo havia escrito. E Davi então disse para todos os seus homens: peguem suas espadas, e amanhã, nesse mesmo horário, que não haja ninguém da família de Nabal vivo. Aquilo ali foi algo que mexeu no profundo com Davi. Davi tinha dito, versículo 21, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o quê? Com o mal. Nabal era um sujeito difícil,
de lidar. A mulher de Nabal chamava-se Abigail. Ela era uma mulher sábia e ela ficou sabendo o que tinha acontecido. O que ela fez? Ela pegou 200 pães, 200 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 10 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e mandou os seus servos levarem até o acampamento de Davi à frente. Depois, ela mesma se apresentou a Davi, prostrando-se aos seus pés. Olha o que diz lá no versículo 25. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau, chamado Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Em outras palavras, ela falou: meu Senhor, o meu marido é um idiota. O meu marido é um tolo insensato. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Ele não faz ideia do problema que ele criou. Em outras palavras, ela disse a Davi: o Senhor um dia vai ser rei de Israel, e não deixe que essa história marque a sua vida como um homem que dizimou uma família inteira e que derramou sangue inocente. Versículo 32 e 33, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Seja você, Abigail, abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Ou seja, Davi, ele foi dissuadido de vingar-se. Abigail então voltou para sua casa e contou tudo o que aconteceu ao seu marido. A Bíblia diz que ele ficou paralisado. Ele teve um choque, um ataque cardíaco. E diz também que depois de alguns dias ele morreu. Abigail era uma mulher sábia e uma mulher muito bonita. Davi não perdeu tempo, lógico, né? Mandou chamá-la e a pediu em casamento, e ela aceitou. E essa foi uma das esposas de Davi na Bíblia. Ela foi a responsável por manter Davi na posição que Deus o havia colocado. Ela foi a responsável que ajudou no projeto de Deus na vida dele, para que ele não perdesse o foco, para que ele não saísse da posição que Deus tinha colocado. Daqui a um tempo ele seria rei de Israel, e aquilo dali seria algo muito triste na história de Davi, e Davi soube. Ele até agradeceu a Abigail: obrigado porque Deus te trouxe aqui, que me impediu de fazer uma besteira. Então, irmão, irmã, a palavra de Deus hoje para nós é nos ensinar a lidar com pessoas assim. Hoje, Deus está me colocando aqui como Abigail, sábio e bonito, né? Para te dar um conselho, né? Um conselho que eu quero dar para cada um de vocês: não paguem o mal com o mal. Não procurem vingança. A Deus pertence a vingança. Ignore aquelas pessoas que te tiram do sério. Não deixe essas pessoas controlarem suas emoções. Não gaste sua reserva emocional com isso. Pelo contrário, use para perseguir os seus sonhos, seus objetivos, para curtir o melhor dessa vida. Não deixa ninguém te tirar do sério. Lembre-se do óleo da alegria que Deus derrama sobre cada um de nós, para não deixar que coisa alguma venha grudar na gente. Então eu quero perguntar a você hoje: por que você ainda insiste em debater com determinadas pessoas? Por que você ainda insiste em perder tempo querendo mudar os outros?
Por que você fica se desgastando com as mesmas situações, com as mesmas pessoas o tempo todo? Deus tem um futuro glorioso para você, irmão, irmã. Nada pode tirar você do propósito, do foco. Sempre vão existir Nabals na nossa vida. Se um morre hoje, amanhã tem um Nabal Júnior. Então nunca nós vamos viver livres de pessoas difíceis no nosso caminho. É assim que você deve lidar com pessoas difíceis. É assim que Deus quer te ensinar. Não deixe que os outros controlem seu destino. Não perca nem mais um minuto da sua vida lutando contra os corvos, argumentando com eles, debatendo com eles. Seja águia, cresça, suba na sua altitude. Ali você não vai ter nenhum tipo desses opositores. E se você fizer isso, eu creio e declaro que você não só vai viver mais e melhor, como também Deus, Ele cuidará de cada uma dessas pessoas que tentam tirar você da presença dEle, do propósito de Deus na sua vida. Ele vai proteger você, Deus vai promover você, Deus vai favorecer você, vai colocar você em lugares altos, em novos patamares, para que você possa alcançar o destino que Ele designou para você. E se você recebe essa palavra, diga amém, diga eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.